Muito que Covid, né? Enfim, vamos lá. Ontem o Santos soltou um comunicado dizendo que 14 atletas do time profissional estavam com Covid-19, foram diagnosticados com Covid-19. O diagnóstico aconteceu na última sexta-feira, então já faz alguns dias, e também 3 membros da comissão técnica. Lembrando que o Guilherme Gildes, o treinador, ele é grupo de risco, né? Ele acabou de se recuperar de um câncer, então, enfim, é muito perigoso ele estar com Covid, assim como o técnico Cuca. Mas tá bom, vamos lá. E aí o Santos diz que com mais 5 atletas que estão fora por lesão, não tem como disputar o próximo jogo, que seria contra o São José no dia 11, às 15 horas. Era para ser na Vila Belmiro, foi mudado para o Urico Mursa, mas a gente nem sabe se o jogo efetivamente vai acontecer, né? Porque não tem time, o que é algo bastante importante no jogo de futebol. Tem que ter um time para jogar. E o Santos não tem. Bom, no dia 26 de outubro, mais ou menos, no fim de outubro, várias jogadoras foram passear. Algumas fizeram rolê de barco, outras foram no Hopi Hari. Eu imagino que tenha sido daí que tenha surgido esse surto de Covid do time, que foi diagnosticado 10 dias depois. Eu também não sei quantos testes foram feitos no caminho, pode ser que 2 dias depois não tenha sido detectado, eu não tenho certeza, mas é fato, você podia ver nas redes sociais das jogadoras que elas saíram e elas foram fazer passeios por aí no meio de uma pandemia. Inclusive, antes desse diagnóstico das 14 atletas, a Taizinha já tinha sido diagnosticada com Covid e já tinha ficado fora dos jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro, quando o Santos foi eliminado para o São Paulo. O São Paulo que, inclusive, foi eliminado foi eliminado não, mas perdeu o primeiro jogo para o Avaí Kinderman por 3-1. Para vocês verem que o time de São Paulo realmente não é nada demais, o Santos perdeu porque é ruim mesmo. E o que eu fico pensando é que desde esse dia, que eu imagino que foi quando elas pegaram Covid, elas jogaram algumas vezes. Quantas outras jogadoras elas não infectaram, né, com Covid-19? É muita irresponsabilidade, gente. É muito triste que atletas profissionais se coloquem nessa situação, porque a partir do momento que você faz a escolha de sair para ir para um rolê, para ir fazer um negócio com as suas amigas, com as suas colegas, companheiras de time, e você não pensa nas consequências, isso é irresponsabilidade, tá errado, não é assim que se faz. É uma pandemia, já não era pro futebol ter voltado, na minha opinião, imagino que é de muitos de vocês, sei que a do Noronha também é essa a opinião dele. Então, se você já tem uma concessão que é o futebol, isso tem que ser levado a sério, tem que ser feito de forma rigorosa. E aí eu entro com a questão do Santos, né? O que o Santos poderia ter feito para impedir isso? Eu tenho uma informação de que quando elas foram para esse rolê de barco, elas levaram uma bronca significativa do clube, mas foi isso? Foi só uma bronca? Antes, o quanto elas foram devidamente orientadas pela comissão técnica delas, pelo gerente de futebol feminino, quando elas foram orientadas a não fazerem esse tipo de coisa? Porque se elas têm que chegar no CT de carro e, enfim, seguir todas as medidas de segurança e usar máscara e fazer os testes periodicamente, o quanto o clube orientou elas a não saírem, a não se aglomerarem, a não irem pro rolê, a não irem na praia, porque eu também vi elas indo pra praia. É só seguir elas nas redes sociais, eu não tô dando informação exclusiva. Todo mundo que acompanha as jogadoras viu isso. E aí, vem um outro ponto que eu queria trazer, que é que depois que elas postaram essas fotos, muitas pessoas fizeram críticas. E o que elas fizeram? Ficaram bravas. Bloquearam torcedor em rede social. Isso é uma grande besteira, né, gente? Porque a partir do momento que você é jogador de um clube, você tem que ter a consciência, a noção de que o clube tem torcedor e o torcedor vai cobrar. E nesse caso não é cobrar performance, é cobrar responsabilidade. O futebol ele carrega um quê de responsabilidade social muito importante, porque se um monte de torcedor vê que as jogadoras estão na praia, estão fazendo rolê de barco, eles vão se perguntar: por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu não posso encontrar os meus amigos? Então,
eu acho que elas têm que aceitar as críticas. Não é pessoal, não é, eu odeio a jogadora tal, mas olha, você é uma jogadora de futebol, você precisa ter responsabilidades. Então, eu acho que pro futebol feminino ir pra frente, pro futebol feminino se profissionalizar mais, pro futebol feminino ser levado a sério por torcedores, não só do próprio time, mas rivais também, as jogadoras precisam se portar como profissionais. Elas precisam entender que elas não podem fazer isso e que se elas fizeram uma coisa errada, elas vão ser criticadas. E elas precisam aceitar as críticas. Ficar dando chiliquinho em rede social falando, na hora que tá ganhando é muito fácil apoiar. Não é uma questão de ganhar ou perder. É uma questão de responsabilidade, de quem você está colocando em risco. Independente do que eu acho do Guilherme como treinador, as jogadoras que foram pro rolê, que foram para passeio de barco, que foram pro Hopi Hari, estão colocando esse cara que tem aí uma história de superação de uma doença gravíssima, de 4 cânceres, não de 1, em risco. Se elas gostam tanto dele, elas deviam se preocupar também com a saúde dele, não só com ele ser demitido ou não. Eu acho terrível. Bom, informação que também tá na nota do Santos, que tá no site para quem quiser ler, mas já aproveito que eu tô aqui mesmo. Terça-feira, amanhã, eles vão repetir o exame e segundo o Alessandro Rodrigues, que é o gerente de futebol feminino, a partir daí eles vão pensar no que fazer. Ou seja, pensar se eles pedem o adiamento da partida contra o São José. E outra coisa que eu queria falar, em novembro também, daqui a pouquinho, começaria o torneio Paulista Sub-17. E a gente não sabe também até que ponto as jogadoras da base, como por exemplo a Luana, foram infectadas também, porque várias delas também estavam no rolê do barco, ou na praia, ou fazendo as coisas que elas estavam fazendo. É muito lamentável, gente. Eu acho que o clube tem uma parcela significativa de responsabilidade nisso, porque o clube precisa mostrar para as jogadoras e precisa fazer elas entenderem que elas são profissionais e que elas precisam levar o trabalho delas a sério, que não é hobby, não é futebol de várzea, não é entretenimento, é a profissão delas. E isso precisa ser sério. O futebol é uma profissão e se eu faço um negócio desses no meu trabalho, se eu exponho as pessoas do meu trabalho conscientemente, porque se eu vou fazer um passeio de barco consciente, né? Na minha humilde opinião, eu posso ser punida também. Ainda mais se tem protocolos dentro do clube que deveriam ser seguidos. Enfim, tá incerto o futuro do Santos no restante dessa temporada. Pode ser que o Santos não jogue mais em 2020. Hoje é 9 de novembro. E pode ser que o Santos não jogue mais nessa temporada. Porque as atletas estão com Covid-19 e 3 membros da comissão técnica também, e não tem quem colocar em campo. Então eu acho que o clube precisa dar satisfação para o seu torcedor sobre o que vai fazer. Eu acho que as atletas deveriam vir a público falar o que elas têm a dizer, cara. Não é coincidência. Sinto muito um surto de Covid-19 numa equipe em que as jogadoras ficavam por aí dando o rolê de barco. Não é coincidência. Então elas precisam dar satisfação pro torcedor. Porque se elas querem apoio quando o time entra em campo, elas também têm que dar respaldo e retorno ao torcedor quando elas estão fora de campo fazendo o que elas acham que é mais adequado fazer e no caso é totalmente inadequado. Bom, é isso, pessoal. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de fazer mais pós-jogos do feminino, porque eu não sei qual é o futuro, mas a gente segue aqui atualizando vocês com informação e também opinião, tá? Então até a próxima. Um beijo.